Presidenta, deputada Benedita, relator, senador Nelsinho Trade. Senhor Eduardo, senhor Salim, tem que ter muita paciência para conversar com os senhores, sabe? Muita paciência mesmo. Porque a quantidade de expressões desrespeitosas que utilizam com trabalhadores da Casa da Moeda, que estão dando e que deram a sua vida para fazer dessa empresa respeitada no Brasil, é algo que exige contar até 10, até 20, até 30. Os senhores não expuseram, durante as suas apresentações, o fato de que nos últimos 10 anos a gente teve, como se uma empresa pública necessariamente tivesse que dar lucratividade, um lucro de 3 bilhões de reais da Casa da Moeda do Brasil. E eu queria que os senhores ouvissem, então, porque se estão ocupando cargos no governo federal, deveriam ter a obrigação de saber aquilo que foi o compromisso assumido no período da campanha eleitoral, porque isso não é, hoje em dia, exclusivamente palavras que podem ser jogadas ao vento, isso, inclusive, tem registro em cartório. Eu queria que os senhores ouvissem, nesse momento aqui, uma declaração. Espero que reconheçam a voz daquele que está fazendo essa exposição. Entre outras atividades, ela produz o nosso dinheiro, moedas, passaportes. Querer privatizar essa empresa pública, que é lucrativa, no meu entender, é no mínimo contrassenso. Assim sendo, faremos tudo o possível contra essa privatização. O meu espírito sempre é de privatizar, mas com critério. No caso da Casa da Moeda, não existe critério para privatizar. Contem comigo, Jair Bolsonaro, estamos juntos nessa empreitada. Preciso dizer quem é, não, né? Imagino que não seja necessário. O presidente da República, no período da campanha eleitoral, gravou um vídeo assumindo o compromisso de que essa privatização não seria realizada. E aí, senhor Salim, embrulha o estômago, ouvir o senhor falar como caso de sucesso de privatização que aconteceu com a Vale, depois de tudo que aconteceu com os moradores de Minas Gerais. Pelo amor de Deus, não vamos brincar com a vida das pessoas, com aquele velho script já conhecido. Trabalha-se por um processo de sucateamento, diz que não tem condições de gerir, para depois facilitar o processo de privatização a partir do sucateamento realizado. Os senhores falaram sobre o setor privado. Eu gostaria muito de saber, senhor Eduardo, se o senhor conhece a BR Educacional Gestora. Os senhores falaram muito sobre a eficiência do poder público. E o senhor citou casos, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, de investigações que estão sendo realizadas. A BR Educacional Gestora, que era a empresa do senhor Paulo Guedes, que articula esse projeto ultraliberal de privatização, ele está respondendo por um desvio da ordem de bilhão. É essa a eficiência do setor público que os senhores querem estabelecer como fato consumado para a Casa da Moeda e para o conjunto das outras empresas estatais? Mas, normalmente, o exemplo que os senhores dão são dos países chamados, entre aspas, desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a produção de moeda é privada? É estatal. Ah, não, nos Estados Unidos é estatal. Na China é privada? Ah, não, na China é estatal. No Japão é privada? Não, no Japão é estatal. Na Alemanha é privada? Não, na Alemanha é estatal. No Reino Unido é privado? Não, no Reino Unido é estatal.
Na França é privada? Não, na França é estatal. Na Índia é privada? Não, na Índia é estatal. Na Itália é privada? Não, na Itália é estatal. No Canadá é privado? Não, no Canadá é estatal. Na Rússia é privada? Não, na Rússia é estatal. Na Coreia do Sul é privada? Não, na Coreia do Sul é estatal. Na Austrália é privada? Não, na Austrália é estatal. Na Espanha é privada? Não, é estatal. No México é privada? Não, no México é estatal. E o presidente da República, no período da campanha eleitoral, vem a público dizer, não, isso mexe com a soberania, não pode. Não podemos privatizar, mentiroso, parasita. É isso que ele é. É um parasita. Porque nessa lógica dos senhores, de demonizar servidor público, para poder garantir as rodadas de privatizações, os senhores não têm limites na elaboração e na apresentação de mentiras. Respeitem os trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. Respeitem. Eles têm muitos benefícios. Quando o senhor falou isso mais uma vez, me embrulhou o estômago. O senhor parece que está no exercício da presidência, mas não conhece os trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil, que majoritariamente são pessoas simples, que vivem na zona oeste do Rio de Janeiro. Quem ganha muita grana, muito dinheiro sim, é aquele que captura o espaço público para os interesses do setor privado. Esse ganha dinheiro. Sai amanhã da administração pública e vai gastar não sei quanto, ganhar não sei quanto, com os negócios que faz a partir das informações que tem, que recolheu do poder público. E aí vem o pobre do trabalhador da Casa da Moeda ser aqui crucificado por esse tipo de fala, onde, não, 500 poderiam ser mandados embora. E aí eu chego perto do encerramento, deputada Benedita da Silva, e não posso pedir desculpa por esse desabafo, mas é porque é um desabafo necessário. A gente acabou de assistir o senhor ministro da Economia chamar servidores públicos do Brasil de parasitas. Pede desculpas porque a coisa ficou mal na fita, mal. Mas é o que pensa. E aí depois vem as exposições do senhor Eduardo e do senhor Salim, como se fossem muito bem elaboradas, mas exatamente com o intuito de dizer que os servidores públicos ou que as empresas estatais são aquelas que têm os parasitas. Parasitas. São aqueles que abrem mão do desenvolvimento brasileiro para ficar de joelhos para interesses que não são os nossos. O governo dos Estados Unidos trabalha a partir dos seus interesses. O governo chinês trabalha a partir dos seus interesses. E lá, as empresas são estatais, na confecção de cédula e de moeda. A gente está falando de confecção de passaporte. A gente está tratando especificamente dos dados de brasileiros que ficam à disposição para interesses também que não são os nossos, num caso de terceirização ou privatização. E esses países trabalham pela defesa dos seus interesses, e aqui no Brasil, infelizmente, alguns vêm trazer um discurso para facilitar um processo de privatização total e restrita, mas nem se importam se essas empresas forem vendidas para o governo dos Estados Unidos ou para o governo chinês, para passar das mãos do Estado brasileiro para o Estado chinês. Meu Deus do céu, desculpem. Não dá para ter paciência com isso. Não dá para ter paciência com tamanho cinismo. No período da campanha eleitoral, os senhores não foram para os debates ou para os programas de TV para dizer que iam privatizar a Casa da Moeda do Brasil. Pelo contrário, o senhor presidente da República grava um depoimento dizendo que não faria isso. Então lavem a boca quando quiserem falar dos trabalhadores da Casa da Moeda da forma como fizeram. E parem com a ironia de dizer que estão trabalhando para defender os direitos dos trabalhadores da Casa da Moeda. Isso é mentira. Os trabalhadores sabem o que está acontecendo. E aí eu tenho que ouvir de um parlamentar, é aquela velha história, né? Tem que jogar uns ao mar para salvar o restante do barco.
Se depender dessa política ultraliberal que está sendo tocada pelo governo, só quem se salva dentro desse barco são os senhores. Mas provavelmente com uma condução que não é brasileira, com uma condução que seja do governo dos Estados Unidos. Sobram dados do papel que a Casa da Moeda do Brasil desempenha para o nosso país. Sobram dados no que diz respeito à confecção de cédulas e moedas em relação à nossa soberania. Mas esses dados não vão fazer nenhuma diferença para os senhores. Nenhuma. Porque os senhores foram colocados nessas tarefas com um roteiro pré-determinado. O senhor não precisava conhecer nenhum dado da Casa da Moeda do Brasil que faria uma apresentação que justificasse o processo de sucateamento e privatização. Eu lamento. E lamento muito que os senhores estejam servindo como instrumento para que o nosso país fique de joelhos. Agora, não tenham dúvidas. O governo Bolsonaro pode ficar de joelhos para interesses que não são os nossos. Mas tem muito trabalhador se mobilizando no Brasil inteiro e dizendo: nós não vamos ficar de joelhos para vocês. E não vamos mesmo. E eu encerro, deputada Benedita da Silva, agradecendo a sua paciência e tolerância, dizendo que várias manifestações estão sendo chamadas não só para fevereiro, mas também para o mês de março. E aí os senhores vão ter a noção de quem o povo brasileiro considera os verdadeiros parasitas. Se são trabalhadores que estão dando a sua vida, o seu suor, para que o nosso país tenha um desenvolvimento soberano, ou se são aqueles que estão entregando tudo, ou pelo menos que querem entregar tudo, para que o nosso país abra mão do seu próprio desenvolvimento. A Casa da Moeda não é dos senhores. Os senhores não podem vendê-la. A Casa da Moeda é do Brasil. E a Casa da Moeda, sendo do Brasil, podem ter certeza, vai ter muita resistência para que os senhores não operem essa política de terra arrasada. A presidência... Bom, eu quero, antes de encerrarmos os trabalhos, agradecer a presença de todos, entender como aqui manifestou o senhor Salim Matar. Esse é um momento democrático, e nesse momento democrático as nossas ideias se manifestam, e todos nós estamos buscando uma melhor saída para o Brasil. Mas nós temos caminhos diferentes nessa busca. E o diálogo é a única forma que nós reconhecemos para que nós possamos, através do diálogo, poder compreender melhor as nossas ideias. A Casa da Moeda é um grande patrimônio nacional. E nós temos os nossos símbolos, como os Correios. Mas eles são mais do que símbolos para nós. Eles detêm informações estratégicas importantes, das quais os outros países guardam, e guardam com zelo, porque entendem de que o desenvolvimento de um país e a soberania de um país se faz pela sua gente, pelos seus símbolos, pela sua moeda, sobretudo. E que nós temos nesse país, né, muito orgulho das referências das estatais, daquelas que sustentaram esse país, das quais estatais essas que invejam a muitos outros países, chamado de maior economia do mundo. A Casa da Moeda é uma estatal e que não está na contramão da história. Se nós observarmos outras ações que estão sendo feitas hoje no Brasil com o processo de privatização,
não está se levando em consideração, primeiro, um país com um grande índice de desemprego. Porque as falácias acontecem, são muito mais fácil nós transferirmos para um ou para outro, qualquer que seja o governo, aquilo que está em nossas mãos para fazer. Então, este é o momento de, se governos anteriores cometeram erros, o que a nação brasileira espera é que o governo que aí está conserte esses erros que ele identificam como sendo erro dos quais ele assumiu o compromisso de não fazê-los. E a Casa da Moeda, nós já ouvimos aqui, por manifestação do deputado Glauber, a voz do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falando da importância da Casa da Moeda e de que não privatizaria a Casa da Moeda. Mas, senhoras e senhores, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Tive por pouco tempo governando aquele estado, mas eu sou mais moradora daquele estado. 77 anos morando no estado do Rio de Janeiro. E a Casa da Moeda, ela tem uma referência, aliás, o estado do Rio de Janeiro, em relação à Petrobras, né, a nossa sede da Petrobras, nossos Correios, quer dizer, a Casa da Moeda, os Correios, né, Banco do Brasil, BNDES, e nós vamos olhando as nossas estatais existentes, né, que elas estão no estado do Rio de Janeiro, porque nós já fomos capital, né? Hoje estamos em Brasília. Então, o máximo que se esperava é de que o novo governo, com essa nova proposta, pudesse dar à Casa da Moeda maiores condições de competitividade com os instrumentos que ela tem até hoje, com a segurança que ela tem até hoje, que ela nos deu até hoje, assim como os Correios. Esse país onde muitos governantes e até mesmo parlamentares conseguiram chegar, mas chegam lá os Correios. Chegam lá a Casa da Moeda com a sua moeda, produzida aqui, coisa nossa. Nós estamos perdendo o orgulho nacional, independente de qualquer outra ideologia. Porque me causa estranheza como nós estamos acelerando esse processo de privatização, mas só do que está dando certo. E em nome de combate a uma corrupção. Quais são os instrumentos de combate à corrupção? É privatização? Então, as estatais que hoje estão comprando as estatais brasileiras, as estatais estrangeiras, elas são mais idôneas? Elas nos representam mais como símbolo nacional na produção? Será isso? E digo isso para quem dizem que não tem viés ideológico, que é sempre verde e amarelo. Se nós somos verde e amarelo, nós temos que prezar pelas coisas do Brasil e que dão certo. Não estou falando nem de pessoas. Eu estou falando de símbolo que torna o Brasil um país independente, um país soberano, independência entre os poderes. É disso que nós falamos. Nós não falamos apenas de uma produção de moeda ou um selo para as bebidas ou coisa, ou para o cigarro dessa natureza. Nós estamos falando de símbolos fortes, que faz parte da história de independência desse país, porque ele é independente. Então, é diante desse esforço que nós estamos fazendo, e aí me incluo na condição de presidenta desta comissão, que estamos examinando essa medida, nós acreditamos
que, ao conhecer um pouco mais, ao ouvir também os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda, aqui também já foi dito e eu vou ressaltar, são gente simples, gente maravilhosa. Se entra na Casa da Moeda, te dá um orgulho do brasileiro e da brasileira que nós temos, de saber que essa gente pobre, digna, trabalha produzindo recursos, moeda de dignidade tão grande que muitas das vezes sequer tem um salário suficiente para que ele possa colocar na sua mesa aquilo que ele precisa. E ele, com toda a dignidade, com todo amor, com todo carinho, a sua pátria. É um orgulho quando se entra na Casa da Moeda. As pessoas estão felizes, parece que aquilo tudo são delas, que elas estão produzindo com amor, com carinho, a sua pátria. O orgulho de saber que é o Brasil que está produzindo. Por que competir conosco? Nós precisamos que haja essa competição conosco. Se nós já estamos perdendo até na seleção brasileira, gente. Será que a gente quer... Eu não só quero uma competição, futebol, fora do futebol, nenhuma outra. Porque é coisa nossa, coisa construída por nós. Então, nós esperamos, sim, que tanto o Senado quanto a Câmara, possam ir também conosco visitar a Casa da Moeda. Os senhores e senhoras que não... Claro, o presidente conhece a Casa da Moeda, mas conhecer também as pessoas que trabalham na Casa da Moeda, conhecer também onde elas moram. Será que é muito difícil? Todos nós aqui sabemos onde mora cada um dos senadores, das senadoras, né? Onde mora o governo, a gente sabe aonde mora o presidente da República. Vamos ver onde aquelas pessoas moram. Com que satisfação e alegria que elas estão ali orgulhosas, porque elas colocam o seu selo naquela produção, o selo da sua dignidade, da sua capacidade e da sua honra. E é em nome disso que a gente pede, não privatizem a Casa da Moeda. Vamos competir de outras formas. Nós temos sonegações altíssimas nesse país. Há corrupção nesse país? Vamos combater essa corrupção para nós darmos conta aqui da saúde, da educação, do meio ambiente, da habitação, do emprego, tudo isso nós poderíamos fazer se dessemos um fiel combate à corrupção e à sonegação neste país, sem nenhum outro viés ideológico, apenas com uma transparência que deve acompanhar todo e qualquer gestor ou gestora. Eu quero, mais uma vez, agradecê-lo e dizer que a próxima reunião nossa será no dia 19/2, às 14h30, no plenário 6. A audiência pública será... Onde que você... Com essa letrinha aqui, eu sou a coroa, 77 anos. Sindicato dos Moedeiros e Sociedade Numismática. Sindicato dos Moedeiros e Sociedade Numismática. É só? Só. Então tá. Ainda temos a ata. Antes de encerrarmos os trabalhos, eu proponho a aprovação da ata da presente reunião. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Desculpa, deputado. Eu me atrapalho. Aquela letrinha, eu sou coroa, gente.